Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para participar das atividades espíritas através do canal do Facebook do Lar Irmã Esther de Guaíba. E hoje fomos convocados para falar sobre um tema importante, atual e necessário: família. Mais especificamente, família, oficina de almas. Que possamos, portanto, nos fortalecer uns nos outros através da nossa fé em torno do ideal espírita cristão. Que os benfeitores espirituais possam nos assistir, nos inspirar e nos unir, a fim de que possamos alcançar êxito na tarefa programada para esta ocasião. Família, meus irmãos, é a base da sociedade. Por mais que a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento da inteligência humana possa descortinar novos horizontes abaixo do mar e acima das nuvens, família é e continuará sendo, por milênios à frente, a base mais importante de uma estrutura social. É na família que tudo se inicia, pela educação, pela influência, pela base para o enfrentamento dos desafios existenciais. E se a gente aproveitar de maneira adequada essa escola básica domiciliar, certamente estaremos mais habilitados e qualificados para encarar os reveses, os desafios e as oportunidades que ali na frente a vida vai nos impor. Portanto, quando falamos família e fizemos uma relação com oficina, o que isso quer dizer? Que oficina é um espaço de conserto, de manutenção, de reparo de objetos, de materiais, de instrumentos ou alguma coisa. A alma é o espírito reencarnado na Terra. E se é verdade que nós ainda somos muito imperfeitos, então, de uma certa forma, é plausível que a gente possa aceitar a ideia de que precisamos de conserto, de reparo, de manutenção, no que se refere ao nosso comportamento inadequado, no que diz respeito à nossa mudança de hábitos. Em última instância, podemos dizer que a operação que se efetiva na oficina do lar é a verdadeira educação. Quando pensamos em educação, logo somos induzidos a fazer uma relação com criança e escola. De fato, criança e escola têm tudo a ver com a educação, mas não de uma maneira estanque e definitiva. Educação está aquém da criança, educação está além da escola, porque a criança nasce sob a proteção de adultos, dos seus pais ou aqueles responsáveis, que vão lhe passar a devida orientação para os caminhos da vida. Ora, parte-se do pressuposto que para educar uma criança o adulto precisa estar suficientemente educado. Portanto, a educação não é só coisa de criança. O adulto também precisa e deve permanentemente se reeducar. E o lar é a primeira escola. Como diz o ditado, educação vem de berço. A educação mais eficaz, mais importante, é a primeira, na primeira infância, no lar, através do exemplo,
da fala, da orientação dos pais. É a disciplina consubstanciada com afetividade que vai agregar os valores necessários para o desenvolvimento moral e espiritual das criaturas reencarnadas na Terra. O lar é este espaço onde nós encontramos e reencontramos almas afins e almas antipáticas da outra vida, das vidas passadas. Entretanto, equivocam-se aqueles espíritas que identificam nos familiares mais difíceis de lidar seus respectivos karmas, brincando respeitosamente, como falou certa vez o nosso irmão Sérgio Lopes de Pelotas. Se o marido é difícil e não solta o dinheiro para a esposa, ela fala, esse homem é o meu karma. Se a esposa é ciumenta e controla todos os passos do marido, este reclama, essa mulher é o meu karma. Se o filho adolescente contraria aquilo que os pais falam, então os pais repetem, esse menino é o nosso karma. E eu digo, te karma, porque nem tudo é karma. Evidentemente que as famílias não são constituídas somente de espíritos de outras vidas que se reencontram nesta vida. Existem familiares que não são, nem foram jamais, nem parente da lavadeira, porque são espíritos que não se conhecem, desta nem de outras vidas. E por que então que muitas vezes nós temos uma afinidade plena e pronta com alguns entes queridos e na contrapartida às vezes temos uma antipatia aparentemente gratuita e plena com pessoas que não nos devem nada, quando a gente quer escapar desse determinismo do karma? Ora, diz o ditado, dois bicudos não se beijam. Então, muitas vezes, a semelhança de gênios, de pensamento, de visão de mundo, se confrontam entre pais e filhos, irmãos e até mesmo entre cônjuges. Então, ali pode nascer uma relação acirrada de animosidade entre aquelas duas criaturas, porque não se entendem, porque têm opiniões e pontos de vista divergentes pela falta de paciência, de carinho e amor. Muitas vezes acabam se digladiando dentro do próprio lar, no seio da família, mas não necessariamente serão inimigos do passado. Por outro lado, tem aquele filho atencioso, que se entende com a mãe ou com o pai, que está sempre pronto para servir, para amparar, para colaborar com aquilo que os seus irmãos, seus entes queridos esperam e precisam daquela pessoa. Então essa criatura é simpática pela natureza do seu gênio, da sua solidariedade, da sua afetividade, da sua atenção e do seu voluntarismo de poder atender minimamente as necessidades e as relações de afeto naquele contexto familiar. Ora, a diferença entre um e outro é que nós vamos ter essa sintonia do jeito de ser mais com um do que com outros. Mas também existem reencontros e desencontros do passado. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos ensinar que no seio da família existe o parentesco corporal e o parentesco espiritual. O parentesco corporal corre por conta dos laços de sangue, enquanto que o parentesco espiritual corre por conta de reencontros de almas que já viveram juntos em outras reencarnações. Nem por isso nós vamos minimizar
os desafios da convivência, porque o lar é essa escola educativa, é esse laboratório de testes entre produtos às vezes altamente explosivos. E, em última instância, é o lar, o ambiente familiar, esta oficina de almas, onde algumas pessoas precisam de ajustes. E esses ajustes se dão de maneira natural quando a gente percebe as diferenças entre os integrantes de uma mesma família. Uns mais afoitos e ansiosos, outros mais serenos e pacienciosos. E nessa troca de diferenças, nessa relação de pessoas que veem a vida de um outro ângulo, é que se estabelece a possibilidade do crescimento, do desenvolvimento, em última instância da evolução espiritual. Entretanto, é necessário que a gente possa conviver com as diferenças. É necessário que a gente possa renunciar muitas vezes ao nosso ponto de vista fechado, olhando a vida de um ângulo obtuso, limitado, mas a gente acolher a opinião, a ideia e a participação daquela criatura que foi colocada dentro do mesmo lar para compartilhar experiências e se desenvolver como pessoas e como espíritos. E assim se efetivará este serviço de adaptação, esse serviço de burilamento de almas, como se fosse uma oficina de pedras preciosas, onde se traz da mina bruta do terreno da montanha aquelas pedras misturadas com terra, com barro e outros elementos que não têm valor financeiro e nem brilho de joia. É tudo misturado, encravado nesses terrenos brutos da natureza. A pedra preciosa lá está encravada. Ela é trazida na sua forma natural para dentro de uma oficina de burilamento. E ali passa por máquinas, onde as arestas são aparadas, onde é separado na simbologia o joio do trigo. E a maior parte daquela pedra vai ser descartada, porque nunca vai dar brilho e também quase não tem valor de mercado. Assim somos nós, as almas de Deus. Fomos criados simples e ignorantes, programados para a perfeição. Imperfeitos, sim, porém perfectíveis. Como diz a música clássica da evangelização espírita infanto-juvenil, um dia todos nós seremos anjos, e é para isso que nós estamos programados. Do átomo ao arcanjo, que também já foi átomo, como diz uma outra frase célebre da literatura espírita. Portanto, meus amigos, meus irmãos, o lar é esse espaço de convivência, de oportunidade, de crescimento, onde aqueles mais fragilizados, aqueles com maior dificuldade, deverão receber o amparo, a orientação e o carinho daqueles mais desenvolvidos. Entretanto, é importante salientar que muitas vezes aqueles mais desenvolvidos intelectualmente, psicossocialmente, financeiramente, nem sempre são mais desenvolvidos espiritualmente. Mas têm uma visão mais adequada entre o comportamento moral, mais ajustado, e o comportamento inadequado para o convívio social. Então diz o Evangelho que ao mesmo tempo que aqueles mais desenvolvidos puxam
e ajudam no desenvolvimento moral, espiritual e social e etc. daqueles mais atrasados. Estes mesmos mais atrasados servem também de teste para o exercício do amor, do afeto e da paciência daqueles outros. Então, está tudo em família, está tudo certo. Costumo brincar dizendo, quem tem põe, quem não tem tira, quem tem põe, quem não tem tira. Quem tem mais dá para quem tem menos. Não são poucas as vezes que a gente percebe que aquele que tem mais nega para aquele que tem menos. E quanto mais tem, mais quer. E quanto menos o outro tem, menos ainda ele recebe a nível de oportunidade de amparo. A exemplo daquela mãe que tem 2 filhos e sai a caminhar na comunidade. E lá pelas tantas, a vizinha pergunta, como está o fulano? E ela diz, maravilhosamente bem, o meu filho de ouro está estudando, é bem-sucedido, é educado, é um filho maravilhoso. Então a vizinha pergunta, e o ciclano, o outro? E a mãe diz, nem me fala, aquele é as minhas vergonhas, só me dá dor de cabeça, não quero nem pensar. Se eu tenho um filho de ouro, infelizmente eu também tenho um filho de lata. E esse é um comportamento equivocado de quem não entendeu o espírito da coisa, do Criador colocar no seio de uma mesma família um filho de ouro e um filho com dificuldades. Quantas vezes os pais apontam o dedo para aquele filho com mais dificuldade e dizem para ele, tu é um inútil, tu é um incompetente, olha o teu irmão, que é bem-sucedido, que é trabalhador, que é estudioso. E esta é uma postura que não ajuda em nada. Pior ainda quando esta fala acontece na frente de ambos os filhos, o bem-sucedido e o fracassado. Porque aquele que já é frágil, cada vez se enterra mais no buraco da sua incapacidade de crescimento. Na contrapartida, aquele filho de ouro não precisa de tantos elogios, porque aquele já tem uma predisposição ao sucesso, ao crescimento, ao desenvolvimento. Muito antes, pelo contrário, esse educador, esse pai e essa mãe deveria chamar individualmente o filho bem-sucedido e dizer para ele, ajuda o teu irmão, ele tem dificuldade, a vida sorri para ti, as coisas acontecem, a tua estrela brilha com mais facilidade, o teu irmão tem menos sorte, ajuda ele, dá uma atenção para o teu irmão assim como tu dá para os teus amigos, puxa ele, leva ele, indica, leva o currículo, pega pelo braço. É assim que deveria ser. Esse é o sentido da família oficina de almas, onde essas pedras, no exemplo do buril, vão se roçando, se tocando e se cutucando umas nas outras, e essas arestas pontiagudas que num instante machucam, no outro instante se unem para formar joias brilhantes, preciosas e de grande valor. A educação, meus queridos irmãos, é a base, mas a base da educação na contemporaneidade se dá pelo exemplo e não pela imposição, pelo relho, pela cinta, pela palmatória, mas através do exemplo disciplinado de pais, irmãos mais velhos, para que aquele que ainda não tem experiência possa se inspirar e seguir os passos daqueles que vão na frente. A exemplo do Mahatma Gandhi, que em certa ocasião foi procurado por uma mãe que levava a tiracolo o seu filho de 10 anos de idade.
enfrentando a grande fila daqueles que queriam se aconselhar com o Mahatma. Então, quando chegou a sua vez, ela disse ao Gandhi: por favor, peça para o meu filho não comer açúcar, porque ele come açúcar demasiadamente. Então o mestre Gandhi falou para aquela mãe: volte para casa com o seu filho, retorne daqui uma semana. A mãe quis argumentar e ele disse: mãezinha, retorne daqui uma semana. Então a mãe voltou uma semana depois para se aconselhar com Gandhi. Quando abriu a boca para falar do filho, o mestre Mahatma disse: é o menino que come açúcar? E ela: sim, volte para casa, mãezinha, e retorne daqui uma semana. E assim se sucedeu por 3 semanas. Na quarta vez, já perdendo a paciência, a mãezinha chega na frente do Gandhi e diz: eu sou aquela mãe do menino que come açúcar. E o Gandhi disse: eu sei, menino, açúcar em excesso faz mal para a saúde. Por favor, não coma mais açúcar. E o menino, com brilho nos olhos, meio que enfeitiçado por aquela voz envolvente, carregada de amor, de atenção e de moralidade, o menino disse: sim, mestre, eu prometo, a partir de hoje não vou mais comer açúcar. Então o Gandhi, sentindo firmeza naquela mudança comportamental do menino, disse: mãezinha, muito obrigado por ter vindo. Pode levar o seu filho para casa. Este eu garanto, não vai mais comer açúcar. A mãezinha vira as costas, dá 2 passos para ir embora, não se conteve, retorna e questiona o Gandhi: por que você me fez voltar aqui 4 vezes? Para dizer algo tão simples para o meu filho? O que você poderia ter feito logo da primeira vez? Ao que o Gandhi redarguiu: eu não podia, mãezinha, nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira vez, porque até ontem eu ainda comia açúcar. Isso significa dizer que aquele ensinamento clássico de 30, 40 anos atrás, que os nossos pais copiaram dos nossos avós e diziam: faz o que eu te mando e não faz o que eu faço, não cola mais. Os espíritos que reencarnam hoje estão à frente. Não são movidos pelo medo, são movidos pela coragem de transformação do mundo. E por falar em transformação, nós estamos no epicentro da transição planetária. E temos uma pandemia que vem carimbar o passaporte de todos os habitantes candidatos do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Resta-nos dizer para a nossa consciência: estamos habilitados a transitar para o mundo de regeneração? A pandemia vem fazer o teste. A pandemia vem fazer a seleção. E nós estamos sendo testados na solidariedade, na disciplina, amor ao próximo, na convivência familiar. Em tempos de pandemia, que nós fomos obrigados a conviver mais com os nossos familiares. Meus queridos irmãos, já estamos encaminhando o encerramento das nossas reflexões. Que possamos fortalecer a nossa fé, ter Jesus como guia e modelo da humanidade, e o Espiritismo como farol de nossas vidas. Que o Evangelho possa ser esse facho de luz que aponta para nós o norte da evolução espiritual. E possamos ter na nossa família este espaço de oportunidade, de escola, de crescimento e de oficina das nossas almas, para que possamos tirar de nós tudo aquilo que não é benéfico, aquela parte maior das nossas imperfeições morais, espirituais, a fim de que mais à frente possamos atender o chamado do Cristo quando disse: deixai brilhar a vossa luz. Para encerrar, vou contar uma história, um clássico do nosso querido e saudoso irmão Fernando
Fernando Worme ou Fernando Oz, o seu codinome. Então o seu Fernando contava, e eu bebia dos seus ensinamentos, aproximadamente 30 anos atrás, quando eu ouvi pela primeira vez esta história. Conta-se que um homem, colecionador de artesanato, sempre visitava as feiras em busca de obras raras. E numa dessas, ele encontrou num estande vários cavalos cunhados em madeira. E ali estava o artesão apresentando e vendendo estas estatuetas de cavalo. Então o colecionador se aproximou e perguntou para o artesão: mas que coisa mais linda e perfeita são esses cavalos? Da onde você traz? E ele disse: na verdade eu não trago, eu os confecciono aqui mesmo na feira. Como assim? Perguntou o colecionador. E o artesão mostrou: tá vendo aqueles tocos? E atrás, numa mesa, naquele estande, tinha vários tocos de madeira de um tamanho um pouco maior que aqueles cavalos que já estavam talhados. Então o colecionador respondeu: sim, estou vendo os tocos. O que tem a ver com os cavalos? E o artesão disse: meu amigo, dentro de cada um daqueles tocos tem um cavalo igual a este. O detalhe é simples, é só tirar o cavalo do toco. E então o artesão perguntou: como assim é simples? Isso deve levar uns 2 dias para fazer? E o homem, que tinha toda a experiência de muitos anos, disse: 2 dias não, meu amigo, 2 horas. Mas como é que você faz? E ele disse: com a minha experiência, a minha habilidade, eu pego o toco e pego o meu formão e vou tirando lascas de madeira, delicadamente, no ponto certo, na medida e na altura certa da madeira. Eu trabalho 2 horas. No final de 2 horas, eu tirei do toco tudo que não era cavalo, e o que sobrou é cavalo. Esta história reflete bem a nossa evolução espiritual, na comparação com uma oficina. Neste caso, oficina de um artesão de trabalhos em madeiras. Então, ali vai ser valorizado a arte escondida dentro do toco. Assim são as almas criadas por Deus. No cerne tem a essência, o espírito. Não o espírito puro, mas o puro espírito, que é a essência da criação de Deus. Mas é necessário ao longo da vida, das encarnações, e em especial na convivência familiar, tirar de nós tudo que não é amor, tudo que não é bondade, tudo que não é carinho, afeto, caridade, para que a gente possa efetivamente deixar brilhar a nossa luz. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração. Obrigado pela oportunidade e muita paz, meus irmãos.